Tudo bem, gatíssimas ou gatíssimos? Na live de hoje eu quero contar uma pequena história a respeito de culpa e famílias narcisistas e falar como que eu penso a respeito desse assunto, porque a gente sabe que sair de uma família narcisista não é coisa simples, não é? A câmera tá deitada, gente, para eu tentar facilitar esse processo de tirar o vídeo do Instagram e colocar no YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no canal. A gente fala bastante sobre como superar a família narcisista. Também compartilhe o vídeo se tiver útil, pode ajudar alguém. E deixe seu comentário. Sempre quero saber dos comentários de vocês. Então, culpa e família narcisista. Eita lasqueira, o assunto, não é? Eu vou falar por que eu queria fazer essa live. Eu já tenho alguns vídeos no canal a respeito de culpa. Só que eu estava conversando com uma seguidora o outro dia e ela explicou para mim que ela até conseguiu achar terapeutas que tinham conhecimento sobre o narcisismo e tentou fazer terapia com... Perdão, deu uma caída na internet. Então essa seguidora procurou terapia, ela até achou uma pessoa que conhecia sobre o narcisismo e ela queria se distanciar da família porque já estava naquele nível, sabe quando você tem respostas fisiológicas só de ver que alguém mandou uma mensagem para você? Ataque cardíaco, para algumas pessoas elas sentem um desconforto no estômago, tremedeira, tensão, bruxismo, a pessoa começa a tensionar, dor de cabeça. Enfim, quando a gente já está nesse ponto de ter respostas fisiológicas de medo, de desconforto, de terror mesmo, a gente sabe que tem alguma coisa mais séria, não é? E nisso de falar sobre a necessidade dela de se distanciar, o terapeuta falou para ela, olha, eu até entendo, mas pense na culpa que você vai sentir. E era isso que eu queria abordar com vocês. De fato, esse terapeuta estava certo. Ela ia sentir uma quantidade cavalar de culpa. Nós sabemos que culpa é uma emoção que é usada dentro das famílias, narcisista ou não. Se for narcisista, então, para manipular as pessoas. Existe um contrato invisível a partir do qual quem nasce numa família tem que fazer parte daquela dinâmica e não pode sair do papel que lhe foi atribuído. Por exemplo, gente, vocês que foram bode expiatório podem pensar, eu não sou importante para minha família. Você é muito importante para sua família. Quem que a família vai culpar se você não existir? Você tem noção do quanto a existência de alguém para culpar constantemente e de alguém para mostrar para o mundo como uma criança dourada são necessários? Essas pessoas são necessárias para a família. Por mais doente que isso soe, se você, bode ou criança dourada, sai da dinâmica, você atrapalha uma dinâmica maior. Então é nesse momento quando os seus familiares percebem que você está criando distância psicológica ou financeira, que frequentemente não só a culpa fica muito intensa, como parece até que sem ter acontecido uma distância de fato, parece que os nossos familiares chegam a farejar uma mudança energética na gente e o nível de terrorismo psicológico e fisiológico que a gente sente, mesmo não conseguindo colocar as palavras para fora para descrever exatamente o que está acontecendo, aumenta drasticamente. Então, para vocês que têm a impressão de que cara, eu nem me distanciei da minha família, mas só de eu assistir esses vídeos e ganhar um pouco de entendimento emocional, parece que minha família já está surtando, a sua família está surtando sim. É perceptível quando alguém ousa sair da dinâmica. E a culpa vai ser redobrada, triplicada, e a gente acaba ficando o quê? Com a sensação de que somos ingratas, de que estamos enlouquecendo, de que a gente está exagerando as coisas, que a gente está distorcendo, que não é bem daquele jeito. Então uma sensação constante de, caraca, isso me faz muito mal. E simultaneamente a gente não encontra um argumento na própria cabeça para validar o que a gente está sentindo. De tanta culpa. Culpa, não, você é errada. Não, você que está machucando a sua família. Não, você que está distorcendo as coisas. E é nesse momento, gente,
que a gente volta para a dinâmica. Porque a gente pensa, caraca, eu não vou aguentar sentir essa culpa pro resto da minha vida. Então, eu acho que eu não tenho escolha. Eu lembro quantas vezes eu ficava pensando, para eu ter paz na minha vida, minha mãe vai ter que morrer. E eu descobri posteriormente que muitas pessoas pensam assim. Porque quando a gente tenta se distanciar, vem a tal da culpa, não é? A culpa para controlar você, para que você não ouse desafiar a dinâmica familiar que mantém todo mundo no seu transtorno sem ter que se enxergar. É muito mais fácil não ter que me enxergar. Então, por favor, não saia da dinâmica, não bagunce as coisas. Só que, gente, essa culpa é uma culpa tóxica. Vamos entender sobre culpa. Tem diferentes tipos de culpa. Você pode sentir culpa porque você de fato fez alguma coisa que você não concorda. Sabe, quando a gente tem uma atitude e depois pensa, caraca, nada a ver, eu fui muito grossa com essa pessoa porque eu tava com raiva de outra coisa. Aí você vai lá, fala com a pessoa, pô, nada a ver minha atitude com você, eu peço desculpas. Essa culpa serve para alertar você que você desviou do seu próprio caminho. Então, quando você sente culpa por ir contra seus valores, os valores mais íntimos e sagrados do seu coração, beleza, essa culpa tem uma função. Ela dói para que a gente possa enxergar aonde que a gente desviou e escolher voltar. Eu tô vendo que vocês estão fazendo bastante pergunta, mas eu vou ler mais pro final da live para não perder a linha de raciocínio aqui, tá bom? Porque fica chato depois para quem tá assistindo também. Agora tem outro tipo de culpa, gente, é isso que eu quero chamar a atenção aqui, tem a culpa tóxica. A culpa tóxica não é um negócio, obviamente isso não é uma palavra acadêmica, não é, gente, eu estou coinando essa expressão para fazer uma diferenciação entre os tipos de culpa, senão a gente enlouquece. A culpa tóxica é uma culpa que é programada na cabeça de filhos de narcisistas ou parceiros de narcisistas. E ela é ativada especificamente quando você faz coisas que são alinhadas com o seu coração, com os seus valores, com aquilo que é sagrado dentro de você. Ué, Thalina, como assim? Uma culpa é ativada quando eu vou contra os meus valores e a outra é ativada quando eu vou de acordo com os meus valores? Sim! Porque famílias e parceiros narcisistas, o abuso narcisista tem um objetivo específico. Para quem assistiu o podcast, para quem está aqui no canal faz tempo, o objetivo do narcisista é destruir seu senso de identidade. Você cria um senso de identidade se fazendo perguntas ao longo do dia, do tipo, será que eu prefiro X ou Y? O que meu coração fala a respeito dessa situação? Quais são os meus valores com relação a essas atitudes da minha família? Quando você começa a fazer pergunta para o seu coração e você começa a receber resposta de dentro, você está criando um quê? O senso de individualidade, de identidade. Narcisista não quer isso não. Então, a hora que você tenta fazer isso, a família narcisista, mesmo os membros que não são narcísicos, porque é uma dinâmica aí, é uma esfera de fantasia onde todo mundo tem uma parte, não é? Ou o seu parceiro narcisista, a hora que perceber que você está colocando limites, falando não pela primeira vez, pedindo respeito, pedindo coisas básicas que qualquer ser humano merece, você vai sentir culpa. E é a culpa tóxica, não a culpa normal de quando você está indo contra seus valores. É a culpa que você sente quando você está indo de acordo com os seus valores. E é por isso, gente, eu vou falar um negócio aqui. Me falem se vocês entendem o que eu estou falando ou se eu estou sendo reativa e maldosa e sem noção. Para filho de narcisista e para quem lida com parceiro narcisista, ou mesmo se você é uma mãe de um filho narcisista, porque tem isso também, gente. Tem filhos narcisistas, tá? Para vocês lidando com narcisistas, quando você percebe que você está sentindo culpa porque você está fazendo o que é correto para você, eu tenho uma coisa para te falar. Não tenha medo da culpa. Não pode seguir o conselho desse terapeuta que, apesar de que eu entendi que ele estava querendo ajudar a pessoa, ele não conhecia do narcisismo. Para quem lida com narcisista, nós precisamos ter mais controle da culpa do que a culpa tem da gente. Senão, nunca a gente vai se libertar. Se a gente faz uma coisa em nome da nossa liberdade, a pessoa grita, aí a gente fica com medo. Se a gente faz alguma coisa, a pessoa se faz de vítima, aí a gente fica com culpa. A gente faz alguma coisa em nome da nossa liberdade, a pessoa nos ofende, aí a gente fica com vergonha. Se a gente deixa os outros ativar a culpa, a ofensa, o medo, a vergonha,
que nos fazem ficar pianinhos, eles vão sempre nos controlar. Vocês entenderam? Não é questão de, ai, vai doer. Claro que vai doer que nem nunca doeu nada na sua existência. Você provavelmente vai perder membros da sua família, se não a família inteira. E se você deixar a culpa controlar, você nunca vai se libertar disso aí. Eu recomendo que para todo terapeuta que lida com filho de narcisista, mãe de narcisista, esposa de narcisista, esposo de narcisista, que tenha um entendimento dos diferentes tipos de culpa e que oriente esse povo a especificamente atravessar a culpa, porque eu já vi isso durante muitos anos. E tem um padrão aí. Eu não estou falando que todo mundo é igual, que todo mundo tem a mesma história, mas a gente percebe o seguinte: há anos eu oriento filha e filho de narcisista a atravessar essa culpa que brota justamente quando você desperta. E eu estou falando para você que se ao longo do dia você for tomar decisões que ativam a culpa tóxica, a culpa de quando você segue o que é certo para você, se você tiver a coragem ao longo do dia nesses momentos de pausar, olhar para dentro, perguntar para você o que faz sentido e fazer, mesmo que a sua família surte porque vai. Não é? Se você fizer, mesmo sentindo culpa, pânico, depressão, ansiedade, e numa questão de 2, 3 a 6 meses, você seguindo o seu eu interior, essa culpa faz assim, ó, e ela não controla você mais. É real que eu estou falando. Fala com outros filhos de narcisistas. A gente tem que entender que a culpa é só os primeiros meses. Se você continua fazendo o que é certo para o seu coração, o que acontece? Você, pela primeira vez na vida, consegue experimentar as consequências dos seus próprios valores. Porque antes você estava seguindo o que mamãe, papai, irmã queria que você fizesse, não é? Agora, então você não sabe se você pode confiar em si mesmo ou não. Você nunca viveu sua vida de acordo com seus próprios atos, seus próprios valores. Quando você começa a fazer isso, a partir do seu coração, da sua inteligência maior, você começa a perceber com os meses que quando você toma suas próprias decisões, alinhadas com seus próprios valores, tudo dá certo. E é só quando você volta para a família e para aquela dinâmica que você se desestrutura e começa a ficar, ai, será que eu tô confusa? Eu sou ingrata? Eu devo ser uma má pessoa? Aí quando você tem distância fazendo as coisas que fazem sentido pro seu coração, tudo tá em paz. A ansiedade baixa, a depressão fica tranquila, ou melhor, não é? A psoríase, a fibromialgia, tudo fica mais tranquila. Então é o seu corpo confirmando que o caminho correto para você é esse daqui. O caminho sim que ativa a culpa tóxica, porque isso foi programado na sua cabeça, entendeu? O que eu quero falar para vocês, resumindo é, para quem não entende de narcisismo, a culpa vai parecer a pior coisa que alguém poderia lhe dar. Para quem entende de narcisismo, continuar na família ou na relação com o narcisista devido à culpa é a pior coisa que pode te acontecer. Eu tô falando pra você que você nunca vai ter uma resposta bonitinha da sociedade que vai te aplaudir e falar, ah, que bonitinha, largou a família, você entendeu? Ainda bem que agora a gente tá conversando mais sobre isso. Não espere essa validação das pessoas. Vá para a comunidade de filhos e filhos de narcisistas, perfis de filhas e filhos de narcisistas para você ser validado. Atravesse essa culpa. Mesmo quando a voz fala 10 milhões de vezes, você vai sentir culpa. Você vai sentir culpa. Será que um dia eu vou parar de sentir isso? Será que um dia eu vou ser forte? Você vai. De 3 a 6 meses. É esse o padrão que eu vejo. Continua. Não escuta quem te fala para não fazer as coisas por culpa. Atravessa a culpa. Que você vai ganhar uma outra coisa muito mais importante do que pertencimento a uma família tóxica. O seu eu. O seu eu. Coragem, lucidez. Você não prefere o seu eu? A partir de um lugar de coragem, lucidez e amor próprio, aí você sabe escolher relacionamentos saudáveis, a carreira saudável para você, o caminho saudável para você. Sendo controlado por culpa, não vai rolar. Ok? Bom, muita gente vendo aqui. Fiquei feliz, foi uma live improvisada. Era isso que eu queria falar para vocês. Vou dar uma lida nos comentários daqui a pouco. Mas para encerrar para a parte do YouTube, se você curtiu, me conte como impactou você
Como impactaram você essas palavras? O que você pensa sobre o que eu falei? Faz sentido ou não? Você já teve nessa situação de sentir essa culpa e de perceber que se você faz o que a família quer, tudo piora. Mas quando você faz o que você quer, com o tempo a culpa diminui? Já pensou sobre isso? Me conte suas experiências nos comentários. Eu adoro ver seus comentários. Eu tô um pouco offline esses dias porque quando as minhas coisas começam a ganhar muito seguidor, eu acho que eu sou o oposto das outras pessoas. Eu preciso me distanciar de rede social. Então eu tive um aumento muito grande de seguidor e eu precisei dar um descanso pro meu cérebro, gente. Enfim, é isso, meus amores. Muito obrigada mesmo pela participação. Fiquem aí para quem quiser que eu responda os comentários e um beijinho para vocês.